Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lopes, o idealizador desse projeto que vos falo, o que está aqui hoje. Agora na versão digital, na versão mídias sociais, por conta do que todos nós estamos passando, na questão da pandemia. Mas a gente sempre foi muito povão, muito contato pessoal, muito roda de conversa, né? Muito conteúdo físico. E conheci essa pessoa que vocês aí já admiram há algum tempo numa live com o Alexandre Caruso, que dispensa comentários. E ele que me conhece muito bem, sabe que eu sou do tipo então eu chego assim, eu vejo o perfil lá e eu olho, cara, gostei, vou mandar o convite. É bem assim, quando o Egg me manda o perfil, fala com essa pessoa. E assim a gente vai sempre fazendo uma troca muito boa e chegamos a você com o seu conteúdo que é diferente para o que se vê muito por aí, é muito parecido com o do meu trabalho, eu diria, porque se fosse um conteúdo popular, todo mundo bombaria muito fácil, mas como são coisas mais da essência, são coisas mais da autorreflexão, do conhecimento, do cuidado que é diferente do tradicional, a gente muitas vezes tem uma dificuldade maior para fazer as pessoas compreenderem, é a parte do nosso desafio. Então, eu decidi convidar essa pessoa aí para mostrar para a gente um pouquinho desse universo do que é essa tal da comunicação não violenta, como é que isso está tão presente na nossa vida, como é que isso é tão impactante no nosso dia a dia, em todas as etapas da nossa vida, de criança até a última idade possível, e como que isso afeta violentamente na nossa autoestima. Como é que isso é como se fosse o sal da comida, o tempero essencial, está ali o tempo todo, e muitas vezes por uma questão de cultura, né, uma questão de comportamento, a gente negligencia e adoece, entre aspas, sem necessidade. Então, quero te agradecer pelo teu sim, por ter topado. Não sei se já te falaram isso, mas eu olho para a sua foto da arte lá, eu vejo Titanic na hora, é automático, assim, me, Era a época que eu tava ruiva, era a época que eu tava ruiva. tava assim, engasgado, assim, eu olho pra você, eu tô vendo Titanic, gente, não é possível a atriz mais legal. E que bom que você aceitou, que você teve tempo no meio dessa sua correria, que tá a sua vida, como você falou, tá um negócio muito louco, tá várias correrias pra lá e pra cá, e que assim como eu, que as pessoas que estão aqui na live, que elas possam sair um pouquinho transformadas com o que você tem de conhecimento, mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta que aqui dá todo sentido para o trabalho, né, aqui nesse quadro do Café com Autoestima que eu faço, que eu preciso saber, acho que as pessoas daí talvez não conhecem muito do Restaura, todo o trabalho que você faz em cima disso, mas quem que é Muriel Magalhães por Muriel Magalhães? Então, a Muriel Magalhães do Restaura ou a Muriel? Tem muitas Muriels dentro da Muriel, né? Nós somos muitas personas, né? É Eu isso sempre aí. falo muito isso nos cursos ou nos grupos. Ah, eu sou isso. Não existe isso. Nós estamos, né? Ah, eu sou controladora. Não, você está no momento exercendo uma atitude mais controladora, mas ninguém é nada. A gente não pode se definir, se limitar a ser uma determinada coisa. A gente está sempre em transformação. Então, eu sou muitas coisas, eu tenho muitas faces, né? Eu sou multifacetada, né? Eu gosto muito disso. Eu sou a Muriel filha, eu sou a Muriel profissional, eu sou a Muriel amiga, eu sou a Muriel irmã. Então, eu sou muitas Muriels dentro de uma Muriel. Então, a Muriel que está falando aqui é a Muriel facilitadora, a Muriel que trabalha com comunicação não violenta, a Muriel do Restaura, a Muriel que aprende todo dia muito com a comunicação não violenta. A minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho também disso, como a comunicação não violenta mudou a minha vida e muda todo dia. Eu não falo só que eu sou facilitadora, eu falo que eu sou aprendiz. Eu aprendo toda hora. Eu trabalho com processos circulares também, com justiça restaurativa, desde 2010. Comecei trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade social lá em Santa Catarina. E a Muriel é filha da Sandra, do Humberto, irmã do Henrique. Tem um gato chamado Junjun. Mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Formada em Direito, mas hoje atua mais nessa área de autoconhecimento, da comunicação.
e tem essa missão aí, esse propósito de desconstruir muros e construir pontes. Tanto nas empresas, nas comunidades, nas diversas relações. Resumindo, além de múltiplas Muriel, ela é inquieta, ela se sente o tempo todo ligada com, né, com a sociedade, com o sistema vital como um todo, e automaticamente não tem como dizer que a Muriel, por força da primeira parte, de que são muitas versões de si mesma, e ao mesmo tempo, se a gente fosse viajar um pouquinho nisso, no segundo passado a Muriel que era já foi, ela não é mais, e a que está chegando já não é mais a mesma, e assim seria sucessivamente. Gente, se vocês estão na live e tiver papo de doido, fica aí, não sai não, que é um caminho sem volta, assim. Se autoconhecer é sair da normalidade muitas vezes, e essa normalidade que a gente, quando compreende, como você bem falou, essa necessidade, não por obrigação, mas uma necessidade por compreender o que você pode oferecer para as pessoas como, né, como ferramenta para uma evolução, para um amadurecimento, e dentro de um tema que, como a gente falou no começo, é totalmente essencial, tá aí o tempo todo, mas talvez seja pouco conhecido ou pouco detectado por uma série de fatores. Como é que surgiu esse negócio? Como é que surgiu a Muriel e, de repente, ela olhar assim, eu preciso fazer um trabalho que restaure as pessoas, que façam se reconectarem? Como é que foi como é que a Muriel, pessoa lá, criança, adolescente, ficou adulta, encontrou com essa Muriel que decidiu ser um agente de mudança? Então, na verdade, eu sempre, desde pequena, eu acho não, eu me vi muito conectada sempre com pessoas, né? Eu sempre tive um olhar muito forte para pessoas, para o meio ambiente, eu sempre tive uma preocupação com um sistema muito grande, sempre mexeu muito comigo. E na época da faculdade, foi uma época muito difícil para mim, porque eu não tinha realmente ideia do que eu queria fazer. Eu acho que eu acho muito violento você pegar um adolescente, ele ter que determinar o que ele vai fazer com 17 anos, se ele não sabe. Eu acho esse sistema educacional em muitos aspectos violento. Até fiz uma live há um tempo atrás com a Kate Anne, que trabalha com práticas restaurativas na área da educação. E a gente conversou muito sobre isso, sobre essa questão do sistema educacional. Então, eu não sabia muito o que fazer, estava muito em dúvida, e aí eu estava com essa ideia, aquela coisa adolescente, né? O que eu quero da minha vida? Aí, naquela época, eu falei, eu sabia algumas coisas. Eu falei, eu quero morar no interior, eu quero trabalhar, né? A ideia que eu tinha, eu quero trabalhar com pessoas e eu quero estabilidade financeira. Era as coisas que eu tinha certeza que eu queria. Tá dando um pouco de água? Eu estou ouvindo bem. Deixa eu pegar o fone. Então, enfim, eu fui fazer direito e aí eu conheci as práticas restaurativas e eu me encontrei. Eu resolvi sair do direito, né? Depois de uma crise de ver que não era o meu caminho, de propósito, começar a questionar qual era o meu propósito. Eu acho que a gente está num momento em que muitas pessoas estão se questionando em relação a isso, né? Eu acho que a palavra propósito é uma coisa muito forte nessa geração, nesse momento que a gente está vivendo. As pessoas não estão mais sustentando só a questão do salário, né? Isso, óbvio, você ter uma segurança financeira, mas só isso não está mais fazendo sentido para as pessoas, então eu não via sentido para mim estar infeliz fazendo uma coisa, então eu optei ser autônoma e fazer o que eu amo, então eu resolvi trabalhar com práticas restaurativas. Eu conheci a comunicação não violenta em 2016, 17, através do Dominic Barker, que hoje é um grande amigo.
enfim, aí comecei a estudar com o Marcelo Pelizoli também, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, diversos cursos com ele também. E me aprofundei no mundo da comunicação não violenta, aí comecei a estudar Reich, comecei a estudar também questão corporal, como os sentimentos, a questão dos sentimentos e as necessidades também estão ligadas ao corpo, como o nosso corpo também fala muito da gente, a gente não... Enfim, quando a gente para olhar para a questão da comunicação, começa a mergulhar nesse universo, a gente começa a ver o quanto a gente não se expressar afeta a nossa vida. Sim. E, assim, eu até estava pensando, né, como é que eu vou começar o assunto da comunicação não violenta? Aí eu pensei, já sei o que eu vou falar. O que eu falei hoje para um amigo, e ele ficou... E as pessoas, eu acho, também têm um pouco de receio de falar de comunicação não violenta, porque elas não se enxergam como violentas. E aí eu cheguei para esse amigo mais cedo, hoje a gente estava conversando sobre isso, e eu falei, mas todos nós somos muito violentos. Ah, não. Aí ele chegou e falou, não, eu não sou violento, minha comunicação não é violenta. Eu falei, todos nós somos muito violentos na nossa comunicação. Ele, como assim? A gente não se percebe violento, mas somos violentos. Aí eu comecei a falar para ele, por que somos violentos? Primeiro que nós vivemos numa sociedade violenta, né? Eu chamo muito de violência invisível, né? O que a gente chama também de normal. O que é o normal? O que é o normal? Se a gente para pensar até num contexto sistêmico, eu estava falando hoje com, não sei se você conhece ele, Thiago Joselito Crispim, eu vou fazer uma live com ele dia 16, cara fantástico, tem um trabalho na Bahia, na periferia ali da Bahia, com meninos, adolescentes, e a gente estava conversando sobre essa questão, né, da invisibilidade, que as pessoas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu falo, eu não entendo como todo mundo acha normal no Rio de Janeiro. É normal você ver uma criança baleada, de bala perdida, é normal. As pessoas encaram com naturalidade. Isso é normalizado aqui no Rio de Janeiro. São coisas que, como eu falei para ele, a questão do vírus aqui no Rio, eu falei para ele, olha, já está normalizado, as pessoas já estão encarando com normalidade. 1.200 mortes por dia é normal, já está normalizado. Então, o que é normal? Então, quando a coisa deixa de se tornar violenta e a coisa se torna normal? Quando a sua fala de culpar o outro, deixa de ser violenta e se torna normal. Né? Então, é muito chama... eu falo muito assim com algumas pessoas que, até que em casa mesmo com meu pai, eu falo muito assim, quando a gente usa essa expressão bem comum mesmo assim, não, tá de boa, isso aí é normal. É normal, é comum ou está banalizado. Normal é algo realmente dentro da normalidade, onde seja quase que unânime, todo mundo vai achar aquilo normal. Se tornou comum, ou seja, que está ali já na beira do banalizado, ou seja, aquilo que vem uma doença, daqui a pouco vem outra, então, ou você escuta tipo de declarações político como fazer o quê? Vamos tocar o barco, vida que segue, porque vidas são números, não são mais pessoas. E, como tu falou agora, é normal, se tornou normal, que legal, que bacana. Parece que a gente acaba querendo esperar qual vai ser o próximo fato, o próximo episódio dentro daquela situação. Já aconteceu um episódio recente, meu pai mesmo hoje comentava comigo quando ele viu uma reportagem na RJTV, que desde o caso do George Floyd, por exemplo, tem se tornado normal a linguagem corporal violenta em todos os episódios sequentes de força policial truculenta. O mesmo gesto de o corpo por cima, a opressão, aquela coisa toda, como se fosse, é legal, se lá fez, vamos fazer também. E aí você vê de uma maneira, aí se você perguntar, cara, por que você fez isso? Talvez a pessoa não vai saber nem responder, ela não vai enxergar, como você falou, ela não vai ver. Não, que isso, não, nada a ver, não, ela vai justificar qualquer coisa, mas ela não vai enxergar, cara. Não. Para e vamos rever o processo todo, que ela não está vendo. E quem está de fora fica muitas vezes assim,
tá, quando que vai ser o próximo episódio? E aí surge um ou outro, assim, meio esquisito, um maluco que é visto de maluco, que se revolta e vai lá e dá a cara a tapa, ou que realmente se revolta e perde ali o equilíbrio e fica no desespero. E foi como você falou, todos nós temos isso numa questão de natureza, naturalmente, isso, né? É uma questão da nossa essência. Mas como eu poderia até te perguntar como que você começou a olhando para si, como é que foi o processo de olhar para si como se fosse um espelho e perceber que você poderia evoluir nessa questão e ao mesmo tempo potencializar nas pessoas? Porque eu falo isso porque hoje não basta só a gente falar bem, digamos, dominar um conteúdo, ser convincente, mas fazer aquela palavra nossa, ela realmente convencer, tocar a pessoa e ela compreender aquilo, dar um estalo, já que é muita informação, muita questão virtual, muita questão superficial, e o que você propõe é algo que não tem como ser superficial. É um desafio que é quase um caminho sem volta. Você provoca a pessoa um negócio que ela vai enlouquecer se ela descobrir, né? Caramba, eu posso ser alguém melhor. Isso é coisa de doido. Você querer ser alguém melhor, você querer ser alguém que cuida do outro, você querer ser alguém que sabe o valor de dar um bom dia, como que isso é impactante no sentido de você não fazer o contrário, se você for subir no ônibus e você der um bom dia pro motorista que já está esperando você dar uma resposta atravessada e você vai lá e quebra aquele processo porque você não quer mais ser violento no mínimo movimento. Como que você começou a caminhar nesse processo de trabalhar em si para projetar para o outro, trabalhar em si para projetar para o outro? Porque até agora eu já entendi. A parte do. Você já tinha essa ligação, essa conexão, isso é muito incrível quando a gente já tem isso e consegue perceber, mas jogar para fora, projetar para fora, como é que foi esse processo? Não, então, a questão, eu não sei se eu deixei claro, mas assim, essa questão da violência não é algo da essência. Não sei se você entendeu isso, mas Uhum. essa questão da gente ser violento é algo da nossa construção social e Sim. muitas vezes familiar. Porque, por exemplo, a gente é educado muitas vezes para atender a necessidade da escola, dos nossos pais. A gente não olha para as nossas necessidades. A gente não reconhece quais são as nossas necessidades. A gente tem uma expressão de uma aluna do grupo de prática que eu falo para ela, eu adorei. Nós somos analfabetos emocionais. Quais emoções e sentimentos nós sabemos expressar? Tipo, se a gente parar para contar, falar, quais sentimentos a gente sabe? Muito poucos. Uhum. Sim. Né? A gente confunde muito sentimento com percepção do outro. A gente, em relação à raiva, a gente fica muito, a gente não sabe direito, a gente estava falando no grupo de prática até em relação aos sentimentos, a questão da raiva, até escrevi um último post sobre isso. É muito interessante que o Marshall fala que o que provoca a raiva na gente não é a questão em si, mas a nossa forma de avaliar, interpretar ou julgar o outro. Então, é esse olhar, é a gente tomar consciência do nosso, de como a gente entra no piloto automático. Sim. Piloto automático eu vou julgar, ou essa coisa da dualidade que a gente aprende, que isso é uma violência. A pessoa é boa ou ruim. Ou ele é isso ou é aquilo. Eu taxo a pessoa e limito ela a ser uma coisa, entendeu? Tipo, o Thiago, ele é esquerdo ou é direito. Então, se ele é esquerda, por exemplo, né, a gente teve essa questão política muito de rachar as pessoas. Então, ele não é uma boa pessoa, porque ele é isso, acabou, ele é só isso. Isso não existe, sabe? Isso é uma coisa que você limita a pessoa. A gente aprendeu a dividir, olhar a pessoa com bom ou ruim, o correto e não correto. E isso é a dualidade, isso é o julgamento, a avaliação. Entendeu? E é uma desconstrução disso. Então, quando eu falo para você, Muriel, como é que você... eu, antes da comunicação não violenta, eu sempre fui uma pessoa, né? Muriel, antes da comunicação não violenta, eu falo, a comunicação não violenta mudou a minha vida. E muda todo dia, eu aprendo muito. Aí, as minhas amigas até falam, a Larissa, não sei se ela tá aí ainda, a Larissa é uma que falava muito para mim isso, quando eu comecei a praticar CNV e botar CNV na minha vida. Eu era uma pessoa muito reativa. Muito reativa.
Eu era aquela pessoa que, na roda de amigos, que se alguém falasse algo que eu não concordava, eu era a primeira que levantava, já era aquela no ataque, né? Ia no ataque. Eu sei bem como é que é. Como assim você não pensa que nem eu? Sabe? Eu ia no ataque total. Ó, a Larissa aí, ela. Larissa falou isso, ela sabe como eu era. Eu era aquela pessoa no ataque, entendeu? Eu era terrível. Eu não aceitava. Aí, eu não aceitava ser discordando, as pessoas discordando de mim. E ficava emburrada. Eu era aquela pessoa assim que, ó, se eu perdesse no jogo, eu era igual criança, saía do jogo assim, não jogo mais. Que Entendeu? situações, gente. Eu sei como é que é, você tá me descrevendo todinho, assim. Eu tive uma boa fase assim também, antes de começar a fazer Tai Chi Chuan na época. E era bem assim, bateu, levou, mas antes da pessoa bater, ela já estava levando. Se eu vi o que vai querer, já estava devolvendo. Se eu, o que for, aí eu depois comecei a fazer o Tai Chi Chuan, comecei a fazer todo esse processo, que é bem isso aí mesmo. E muitas vezes, dependendo da situação, é um processo que, entre aspas, é doloroso, porque é resistência demais para você mudar esse tipo de situação. E eu faço minhas suas palavras, é mudança da água por vinho aí, como a sua confidente aí. Pode contar tudo, Larissa, fica à vontade aí, tem problema não. Já que você sabe bem como é que o antes e o depois, você sabe melhor do que ninguém como que essa, essa pessoa sabe do que está falando. E, cara, só ouvindo você falar esse pequeno pedaço aí, não sei vocês que estão na live aí, mas passa um filme na cabeça, assim, de diversas situações em que você fez exatamente um antes e o depois, antes e o depois, e como que isso impacta no nosso dia a dia, da menor a maior escolha que você vai tomar, e como que isso faz um mal danado pra gente, pra todo mundo, como é que é um negócio muito, muito forte, muito marcante. E poder ver que se não fossem pessoas como você, como o teu trabalho, que a gente sabe que tem espalhado pelo mundo afora, e que bom que tem, a situação seria muito pior, porque você pega num detalhe, provoca uma reflexão de formação estrutural, que desde, estrutural social, cultural que for, ali na raiz. Quando você fala da escola, por exemplo, como que essa criança ela é provocada, por exemplo, a ser o melhor que o outro, custe o que custar. E o que é esse custo que custar? Se precisar derrubar, derruba. Se precisar bater, bate. Se você tiver que pegar o negócio do coleguinha, como é que vai ser esse negócio da competição? Tem um vídeo que vira e mexe rola nas redes sociais, é um vídeo antigo de um rapaz que ele fala algo parecido com isso, de que ele não quer ser melhor que o outro, porque ele não está competindo com o outro, ele quer ser feliz, ele não quer ser melhor que o outro. Então não é uma corrida onde quem é melhor, quem é o pior, então para poder eu ganhar, tipo o Dick Vigarista na corrida maluca, para eu ganhar não preciso fazer o outro ficar mal, prejudicar o outro. Para eu ganhar eu tenho que fazer, né, ficar bem, eu conseguir conquistar o que eu preciso. E você falou bem isso no começo, quando tu traçou ali determinadas metas, para que isso já fizesse a sua vida ficar melhor de dentro para fora, isso já foi muito, muito realizador, porque não realizou só você. Tem aí a testemunha na live aí, Larissa, que pode falar como que foi em você o resultado e como é que foi para as pessoas à sua volta perceber, sentir e absorver essa mudança. Então, como que esse trabalho se tornou isso que eu quero, é isso que as pessoas precisam e está dando certo. Então, fala mais, menina. Fala mais porque está sendo aula. Se a live acabasse agora, eu já estaria arrepiado aqui, fazendo altas reflexões, tipo retrospectiva da Globo no final do ano, assim.